Então, o que eu calculei até agora, pessoal? Eu calculei a tensão em cima do capacitor, né? Que é a mesma tensão em cima do resistor, ok? Então, se a gente estivesse calculando, resolvendo uma caixa d'água, né? Um reservatório de água, eu estaria calculando, então, o nível, né? A altura do nível de água. Como eu estou falando agora que o resistor é como se fosse um furo nesse reservatório de água, o que eu quero calcular agora é como se fosse a quantidade de água que está saindo desse reservatório, ok? Que aqui nesse circuito seria equivalente à corrente que está passando pelo resistor ou pelo capacitor, tá? Tanto faz porque só vai mudar o sinal deles, ok? Então a pergunta é: quanto de corrente está saindo do capacitor e indo para o resistor? Porque quem tem energia armazenada é o capacitor. Então quando a gente ligar o resistor, a corrente vai fazer isso aqui, ó, ela vai fluir para o resistor. Então, como eu já mostrei, né, a tensão ela decai através de uma exponencial, né? É essa curva aqui, ó. Ela sai lá de V0, que é a condição inicial, antes de zero e depois de zero elas são iguais, e daí ela começa a decair na forma de uma exponencial que relaciona, que leva em conta a resistência e a capacitância. Então, como é que eu faço para achar a corrente que está saindo do capacitor ou indo para o resistor aqui? Ah, tem duas formas de fazer. Uma é mais fácil, uma um pouquinho mais complexa. Então, a forma mais fácil, pessoal, é a gente considerar calcular a corrente do resistor, ok? Por quê? Porque a corrente no resistor, ela é o quê? A gente pode simplesmente usar a lei de Ohm, né, que está aqui, na verdade, né, porque é a mesma coisa que eu escrever V igual a R vezes I, né? Eu estou buscando quem? Estou buscando a resistência. Então, é só passar a resistência para o outro lado, né? Vai ficar V sobre R, que é essa equação aqui. Só que a tensão em cima do resistor nós já temos, é esta equação aqui, beleza? Então, se a gente pegar simplesmente esta tensão aqui e colocar aqui, ó, e dividir pela resistência, nós teremos então a nossa corrente do resistor. Tá? Então, vai ser simplesmente V0 dividido por R. E vezes quem? A exponencial. Por quê? Porque a corrente ela também vai decrescer. Tá? Também vai decrescer. Conforme a tensão vai diminuindo, a corrente também vai diminuindo. É como se a gente estivesse lá no reservatório de água, é como se a caixa d'água lá, o reservatório estivesse secando, né? Ele estaria acabando a quantidade de água, né? Aqui, no caso, a quantidade de corrente, ou de coulombs por segundo que está saindo. Lá seria metro cúbico de água por segundo, tá? E a outra forma é usando a equação do capacitor, que daí eu vou encontrar a corrente do capacitor. Então, a corrente do capacitor ela é sempre medida entrando no positivo do capacitor, ok? Então, nesse caso, o positivo está em cima, o positivo está aqui, ó. Então, a corrente eu estou medindo ela entrando, ok? A corrente entrando ela é dada pela capacitância vezes a derivada da tensão. A derivada da tensão nós já calculamos, é essa equação aqui. Então nós vamos fazer o quê? Capacitância vezes a derivada da equação da tensão. Como é que eu faço a derivada? Nós temos aqui uma constante vezes uma função, né? Essa constante ela vai vir para fora da derivada, né? Porque ela está multiplicando, né? Então ela vem para fora, vai ficar c vezes v0 e eu vou fazer a derivada da exponencial. Não sei se vocês lembram da derivada exponencial. Se eu tenho a derivada de e na menos at, por exemplo, onde a é uma constante, esse a ele vai vir para frente, né? Vai vir aqui para frente vezes o resto da equação aqui, que é a mesma, né? Então, se o a fosse 1, né, ou mais 1, então a derivada seria o mesmo valor da própria função, né? Porque se aqui seria 1, né? Por isso que a gente fala que a derivada de x, né, de e na x, ela é o próprio e na x, né? Não muda nada derivar uma exponencial onde aqui é mais 1, né? Agora, quando é menos a, então esse menos a vai vir para frente, ok? Então, fazendo essa derivada, quem que é o nosso a nessa equação aqui? É o 1 sobre RC. Então, esse 1 sobre RC vai vir para frente da equação, ok? Então, essa equação aqui vai ficar assim. E daí aqui ó, nós temos uma capacitância e uma capacitância, que vai se cancelar. Então, a nossa corrente do capacitor, ela vai ser, como aqui tem um menos, né, que veio de cima, né, vai vir para frente, vai ficar menos VO sobre R vezes a exponencial, ok? A única diferença dessa corrente aqui para essa do resistor é o sinal, ó. Vocês estão vendo que elas são iguais, ok? Então quer dizer que no caso da corrente do capacitor, ó, ela vai sair daqui de baixo, ó. Daqui de baixo, vai sair lá do menos VO sobre R, né? Que é um número, né? E vai ir para zero também, ok? É isso que essa equação aqui faz. Se eu pegar e substituir zero nessa equação, ó, E na zero é 1, E na menos zero é 1. Então vai ficar menos VO sobre R, tá? Que vai dar esse número aqui, ó. Só que, como eu falei, isso aqui é só para valores maiores que zero, ok? Porque antes, ó, antes
Se a gente olhar a derivada, o que é a corrente no capacitor? É a derivada da tensão. Antes, ó, de zero, a derivada era nula, né? Porque a tensão não variava. A tensão no capacitor não variava, então a corrente era zero antes de zero. Por isso que a gente fala que C menos, né? Zero menos é zero. Agora, depois de zero, né, em zero mais, ela vale menos VO sobre R, ok? Então, lembrando, a tensão não pode variar. A tensão do capacitor não pode variar abruptamente. Por isso que aqui, ó, ela é a mesma antes e depois. Agora, a corrente pode, tá? Então, a corrente ela varia de zero e varia abruptamente para menos VO sobre zero, menos VO sobre R. Por que negativo, pessoal? Tá? Por que negativo? Porque a corrente no capacitor aqui, pessoal, a tensão no capacitor, a gente está medindo como se fosse um reservatório de água, a água subindo é um valor positivo, ok? Então aqui ó, nós temos água indo fora, para fora da caixa d'água, tá? Para o reservatório de água. Então, quer dizer que a corrente vai ficar negativa, né? Porque ela vai sair de dentro do capacitor. O capacitor vai se comportar como se fosse uma fonte de tensão, tá? Uma fonte de tensão ruim, né? Porque a tensão está variando, né? Se fosse uma fonte de tensão constante, ela seria constante aqui, né? Mas ela não, ela fornece tensão, só que a sua tensão cai conforme ela vai se descarregando, né? Vai perdendo energia, ok? Então ela é negativa porque a corrente vai sair do capacitor e a gente está medindo a corrente entrando, tá? Então está entrando menos VO sobre R, né? Está entrando um número negativo, é o mesmo que sair um número positivo, ok? Então se vocês olharem, ó, qual que é a diferença do IC para o IR? É que se a gente olhar nesse nó aqui, né? Nós temos que o somatório das correntes é igual a zero, né? Então tá saindo IC e está saindo IR. Então se a gente olhar, passar uma para um lado, a gente vai ver que a corrente do capacitor é menos a do resistor. Então, tanto faz, se eu quero achar a corrente do capacitor, eu posso fazer a derivada, ou eu posso achar a corrente do resistor, que é mais fácil, e daí aplicar nós e chegar na conclusão da corrente do capacitor, sem precisar fazer a derivada, tá? Então, qualquer um dos dois métodos é válido, ok? Vocês decidem qual dos dois métodos vocês vão utilizar para calcular a corrente no capacitor ou a corrente no resistor, beleza? Então, como eu já falei, se eu começar com uma tensão V0, fechar a chave, né? Então em T0 fecha a chave, eu vou começar a descarregar esse capacitor no resistor. A energia que estava armazenada no capacitor vai ser queimada, vai ser perdida, não tem mais volta para essa energia, mas tudo vai virar calor no resistor. E essa tensão vai decrescer na forma de uma exponencial, ok? Daí existe uma outra constante que a gente define nesse tipo de circuito chamada de constante de tempo, ok? Que a constante do tempo é o seguinte: se a gente olhar essa equação aqui, ó, tá? V0 vezes E na menos TRC, ok? Se a gente olhar e escrever essa equação desse jeito aqui, ó, menos T sobre tal, tá? Esse tal aqui a gente vai chamar de constante de tempo, tá? Nesse caso aqui, tal vale RC, beleza? Então, tal, pessoal, tem unidade de segundo, tá? Por quê? Porque ele está dividindo pelo tempo, tá? Quando a gente faz uma exponencial de alguma coisa, o que está aqui dentro não pode ter unidade, tá? Porque a gente não faz exponencial de um segundo, por exemplo, a gente faz exponencial de algo que não tem unidade. Então, se aqui eu estou colocando tempo, tá? Segundos, aqui embaixo tem que ter segundos também, ok? Então vai ficar cortar os segundos e vai ficar sem unidade, tá? Porque E elevado num número, esse número não pode ter unidade, tá? Então essa constante aqui, ó, que está dividindo pelo tempo, a gente chama de constante de tempo, ok? Então, quando, por exemplo, aqui nós temos o valor de tempo, ó, o tempo, quando a gente colocar zero nessa equação, vai dar quanto? Vai dar V0, né? Porque E elevado na zero dá 1. 1 vezes V0 dá próprio V0, tá? Então, é por isso que a gente chama que V0 é o próprio V0, que é a condição inicial, né? Então, quando esse tempo aqui ele começa a crescer, digamos que esse T aqui fosse, digamos, 2 segundos, tá? Quando T for igual a 2 segundos, tá? O que tiver aqui em cima vai dar menos 1, correto? Vai ficar E elevado na menos 1. E elevado na menos 1, ó, E elevado na menos 1, isso aqui ó, é a mesma coisa que 1 sobre E, tá? 1 sobre E vai dar 0,3678, tá? Então a gente contabiliza esse tempo agora não mais em função de T, mas em função de tal, tá? Quando a gente colocar um T igual a tal, ele vai cair até 0,36, ou seja, vai cair até 36% do valor original, tá? Porque no original era V0, era 1, ó, tá? Depois ele caiu até 0,36, tá? Ou seja, caiu 63% mais ou menos do valor da tensão, ok? Esse número aqui, ó, ele serve para quê?
ele serve para a gente contabilizar, dizer assim, ó, quão rápido está caindo, tá? Então, se a constante de tempo for muito grande, ou seja, o tal estivesse aqui, ó, por exemplo, quer dizer que ele chegou a 0,36, ó, depois desse tempo maior, então está caindo mais devagar, ok? Então, para comparar dois circuitos, ó, tem um circuito RC que tem um tal de 2 segundos, o outro tem um tal de 5 segundos. Qual deles a tensão cai mais rápido? Aquele tal de 2 segundos, que é o menor deles, é a constante de tempo. Em quanto tempo ele chega até um valor definido aqui, que foi definido como 0,36, tá? Então, quando o t aqui for valor de tal, vai dar e na menos 1. Tá? E na menos 1 é 0,36. Quando o t for igual a 2 tal, ó, daí vai ficar menos 2 tal dividido por tal. Então, vai cortar, vai dar e na menos 2. Aqui em cima, ó. E na menos 2 dá 0,13. Quando eu colocar 3 tal, vai dar 0,49, assim por diante. Quando chegar em 5 tal, a gente diz assim, ó, 5 tal já caiu até um valor muito pequeno, tá? Então aqui seria 1 tal, 2, 3, 4, 5, é por aqui, ó. Então 5, a gente diz assim, ó, não, a partir de 5, para nós, já é praticamente zero, tá? Então é isso que eu quero dizer, ó. Então eu quero dizer assim, em quanto tempo esse capacitor vai praticamente zerar? Depois de 5 tal, ok? Depois de 5 vezes RC, ok? Então se o RC é 1 segundo, então, digamos, depois de 5 segundos, para nós já é praticamente zero, ok? E o valor exato zero, pessoal, é só quando t for infinito, tá? Quando t tender ao infinito, daí sim é zero, ok? Ele tenderia a zero, tá? Mas para nós, pessoal, que estamos trabalhando com circuitos, tá? Que vai ter algum circuito eletrônico depois que vai usar essa tensão para fazer alguma coisa, tá? 5 tal já é zero para nós, tá? Nenhum circuito vai detectar mais um valor significativo de tensão, ok? Por isso que a gente usa 5 tal. Ou até 3 tal, ó. 3 tal já está mais ou menos em 5%, tá? Daí vai depender do circuito, tá? Daí vai ser especificado, 5 tal, 3 tal, ok? Beleza? Então o tal é quanto tempo demora para chegar até a 36% do valor, tá? Beleza? E o outro valor, outra coisa importante é o V infinito, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai usar bastante, tá? É qual que é o valor que esse circuito vai tender o valor final, tá? Qual que é o valor final mesmo desse circuito? Nesse caso aqui, ó, toda a energia vai ir para o resistor, ou seja, o reservatório de água vai secar, ele vai ir a zero em algum momento, tá? Depois de muito, 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 muito tempo, depois de ter infinito aqui, ele vai tender a zero, tá? Isso para nós é o valor final, né? A gente chama de valor final, V infinito, beleza? A gente vai usar depois isso aqui mais para frente também, na próxima aula, beleza? Então, só para vocês saberem o que é o constante de tempo. Constante de tempo no circuito RC ou é o próprio RC, beleza? Então, essa resposta, pessoal, de decaimento, a gente chama de resposta natural, ok? Quanto menor, então, o tal, tá? Que é a constante de tempo, mais rápido vai ser o decaimento, ok? Então, a equação era quanto? Ela era da tensão era VT igual V0 vezes E na menos T sobre tal, tá? Ou T sobre RC, né? Se eu pegar esse V0 e passar dividindo para cá, ó, pessoal, passar para cá, tá? Ok, fiz isso aqui, ó, ok? Então, essa equação aqui vai partir de 1, né? Porque E na 0 é 1. Então, ela vai partir de 1. Foi o que foi feito aqui, ó. Então, se partir de 1, isso aqui fica, a gente chama que é uma equação normalizada, tá? Ela começa em 1. Daí fica mais fácil de a gente comparar equações com taus diferentes, né? Porque todas vão começar no mesmo ponto, ok? Isso aqui é para mostrar o seguinte, que quanto menor o tal, olha aqui, ó, menor o tal, mais rápido ele decai. Tá? Então, qual que chega primeiro em 1 segundo? Olha aqui, ó. Isso aqui é depois de 1 segundo. Qual que descarrega mais depois de 1 segundo? Aquele que tiver uma constante de tempo menor. Ó. A constante 0,5 chegou em um valor bem menor quando está em 1 aqui. Tá? Então, esta é a lógica do negócio. Tá? Então, quanto tempo vai demorar para chegar em 0,36%? Do valor inicial, tá? Então, assim, ó, quanto menor o valor constante de tempo, mais rápido o capacitor se descarrega, ou seja, mais rápido ele desce a tensão, tá? Outra consequência, quanto menor a resistência, maior a corrente, mais rápido a descarga, tá? Mais rápido ele desce. Quanto menor a capacitância, menor a carga. Então, ele descarrega mais rápido também, tá? Porque o reservatório é menor, né? O reservatório é menor e ele descarrega mais rápido, beleza? Então, essas são algumas consequências
das equações, dos valores, tá? Então essa é para vocês terem uma ideia geral. Isso aqui é bastante importante, tá, pessoal? Porque vocês têm que entender de uma forma geral, assim, sem nem ter visto as equações, ok? Qual a influência da resistência na descarga? Qual a influência da capacitância na descarga, tá? Isso você tem que saber, tem que ter uma intuição em cima desse tipo de circuito, que é bastante importante para vocês entenderem, né? Entender o circuito. Não é só fazer os cálculos, é entender o que está acontecendo, tá? Então agora vamos fazer um exemplo para ver se a gente entendeu bem isso aí. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui para a gente treinar o que a gente acabou de ver, ok? Então é o seguinte, ó, calcula a tensão VC, VX e I0, tá? Para T maior que zero, e qual que é a constante de tempo tal desse circuito. Então nesse circuito nós temos aqui ó, um resistor de 12, um resistor de 6, a tensão VX está em cima do resistor de 6, temos uma corrente IO aqui que está passando por um resistor de 8, e aqui nós temos o capacitor com uma tensão VC, que é uma das coisas a serem descobertas, tá? VC, VX e IO. E esse capacitor ele começou com uma tensão inicial de 45 volts, tá? Que é o V0. Tá? Ele começou com 45 volts. Então, se a gente tivesse um reservatório, esse reservatório ele teria uma altura de 45 metros, por exemplo, e quero saber como é que vai ser essa descarga, com que velocidade ele vai descarregar ou vai esvaziar o reservatório, ok? E esse aqui é uma associação de furos, digamos, tá? Tem vários furos aqui e tudo isso aqui vai se comportar como se fosse um furo só, tá? A gente não precisa colocar vários furos no reservatório, a gente considera um furo só. Então, para fazer esse exemplo aqui, nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos pegar isso aí e transformar num furo só, ok? Que é uma resistência equivalente apenas, tá? Então, nós vamos pegar esse circuito aqui e transformar todos esses resistores num resistor equivalente. O capacitor não tem o que fazer, o capacitor vai ficar o mesmo, tá? Poderia ter mais do que um capacitor? Poderia, mas nós não vamos ver aqui na disciplina. É só um capacitor, tá? Só um capacitor, beleza? Então é o seguinte, a pergunta é como é que eu faço para transformar esses três resistores aqui num resistor equivalente, ok? Então, pessoal, é a mesma coisa que a gente já fez até agora, tá? Então a gente está pegando todo o conhecimento da disciplina e usando agora. Então é como se aqui entre esses terminais aqui, ó, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar o capacitor ali, como se fosse um circuito com dois terminais, e nós vamos olhar qual é a resistência equivalente que tem entre os dois terminais, que vai ser o nosso REC ali, o R equivalente. Então, vamos fazer uma associação de resistores. O que nós temos aqui? Ó? Como se a corrente, o capacitor está carregado, né? Então a corrente vai sair daqui, né? Então ela vai ir para lá, ó. Então ela vai passar por esse resistor de 8, vai chegar aqui, ó, vai se dividir, né? Parte vai vir para baixo, vai produzir um mais aqui e um mais aqui. Ó. Um menos aqui e um menos aqui. Então tá ligado mais com mais e menos com menos, ok? Então é um paralelo de dois resistores aqui. Então a gente faz a associação paralela de 12 com 6, né? Que vai dar 4 ohms, tá? Vocês podem fazer, vocês já sabem fazer. E depois vocês vão fazer um série, né, desse resistor de 4 com esse resistor de 8, que vai dar um resistor de 12 ohms, tá? Então, para resolver o circuito, ó, nós vamos resolver um circuito com um resistor e um capacitor, ok? Não precisa resolver um circuito assim. Daria para resolver assim? Daria, dá para fazer nós, malhas aqui, fazer uma malha aqui, se quiser, pode ser, não tem problema. Tá? Só que assim fica muito mais fácil, porque o nosso objetivo é a tensão no capacitor. E esse capacitor nós não vamos associar agora com nada, tá? Claro, se tivesse outro capacitor aqui, ó, em série, e quisesse a tensão total, a gente poderia fazer associação série do capacitores aqui, mas não vai ter nenhum caso assim. Quando tiver associação, vai ser associação pura, tá? Então aqui, ó, nós temos que o resistor equivalente é 12, ok? Então agora nós vamos resolver este circuito aqui para usando aquela mesma ideia que a gente usou antes ali, que foi desenvolvido antes. Então aqui, pessoal, para treinar, eu vou fazer através de dois métodos diferentes, tá? Vou fazer usando nós e vou fazendo usando malhas, tá? E por malhas ainda tem duas maneiras de se fazer, ok? Nós vamos fazer, então, no total, 3 maneiras diferentes para vocês entenderem bem, ok? Então, por nós é como eu já tinha feito antes, mas vamos fazer agora com números, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, um resistor de 12. O capacitor está carregado inicialmente com 45 volts e ele vale 1 sobre 3 farads, tá? Então, é 333,33 milifarads, tá? Então, como é que eu faço para resolver? Eu vou ter que usar as equações aqui, né? Então, eu já coloquei as equações, vou deixar sempre ali para vocês usarem, beleza? Então, usando nós, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um nó aqui, tá? E vou colocar correntes, tá? Eu posso colocar a corrente entrando nesse nó aqui? Posso. Daí ficaria assim, né? Ficaria 0 menos VC, né? Porque nesse ponto aqui, ó, nós temos VC, tá? Que é a tensão que nós estamos procurando.
Tá? Essa tensão aqui, ó, como se eu colocasse um terra aqui, e essa tensão nesse nó é a tensão aqui, ó, é a tensão em cima do capacitor. Então, nesse ponto é VC, beleza? Então, VC é a tensão nesse nó aqui. Se a gente está fazendo a corrente para baixo, então a corrente IR é simplesmente VC sobre 12. Tá? Se a gente está fazendo para cima, daí é 0 menos VC sobre 12. Tá? E daí ele ia ficar do outro lado da igualdade, que dá na mesma coisa. Então eu coloquei os dois para baixo. Entende? Daí fica mais fácil. Então os dois para baixo vai ficar corrente IC descendo, corrente IR descendo. Tá? Agora nós temos que pegar as equações e substituir. Quanto que vale IC? IC vale isso aqui, ó, tá? A capacitância vezes a derivada da tensão. Quem é a tensão? O que nós estamos procurando. E a do resistor? É a tensão do resistor dividido por 12, né? Que é a sua resistência. Tá? Então vai ficar IC é quem? A capacitância vezes a derivada. Quanto é a capacitância? 1 sobre 3. Então, 1/3 de dVc dt. Mais a corrente do resistor. Que no caso eu botei para baixo, então o mais está em cima e o menos está embaixo. Então é a tensão de cima, que é quanto? VC menos 0 sobre 12. Tá? É por nós, né? Como a gente já está acostumado a fazer. Tá? Só que eu não coloquei o menos 0 aqui porque já foi direto. Tá? Então aqui nós temos uma equaçãozinha, não está na forma padrão, né? Nós podemos pegar e multiplicar por 3 para tirar esse 3 daqui, né? Então vai cortar esse 3, aqui vai ficar um 3, vai cortar com o 12, vai ficar 4 aqui, tá? Então essa equação, pessoal, é uma equação diferencial de primeira ordem, que vocês têm que resolver com aquele método que eu mostrei antes, tá? Vamos fazer agora para vocês treinarem. Então o que eu fiz? Eu tenho que deixar tudo que tem V de um lado e tudo que tem T do outro, tá? Então aqui eu fiz o quê? Eu passei esse cara aqui para o outro lado, ficou negativo, menos 1/4, e daí passei o VC dividindo para cá. Então ficou dVc sobre VC igual a menos 1/4 dt. Beleza? O que eu faço agora? Eu pego e integro dos dois lados, tá? Porque é uma operação linear, eu tenho que fazer dos dois lados da igualdade. Quando eu estou integrando em relação a VC, então eu vou integrar de V0 até onde eu quero, que é VC dt. Quando eu estou integrando em relação a t, eu vou integrar de t0 até t. Ok, então eu vou fazer a integral. Integral de dVc sobre VC é ln de VC. Tá? ln de VC. E eu vou integrar de V0 até VC. Ok? Então, aqui eu já substituí os valores. Então, quanto que é V0? É 45, que está aqui. Ó. Tá? Então, 45 vai vir ali. Quanto que é o T0? É 0, né? Porque começou em 0 esse circuito. Tá? Foi dito lá no início. Então, vou integrar assim. Então aqui eu tenho que substituir esse número aqui menos esse aqui substituído ali. Vai ficar ln de VC menos ln de 45. Igual a menos t sobre 4 substituindo t, menos o 0 substituindo ali, né? Então isso aqui vai sumir daqui. Tá? Daí aqui eu tenho a subtração de 2 ln's. Então aqui, isso aqui vai virar um quociente, né? Uma divisão. Vai ser VC dividido por 45. Tá? E agora, para tirar esse ln daqui, eu vou elevar na exponencial de e dos dois lados. Tá? Vou colocar um ezinho dos dois lados, tá? E vai cortar esse e com esse ln. Beleza? Vai ficar VC de t sobre 45, ok? E eu vou pegar esse 45 e vou passar para o outro lado. Então, vou pegar VC de t é 45 vezes a exponencial de menos t sobre 4, ok? Então, essa aqui é a tensão que nós estamos procurando. Tá? É 45 vezes a exponencial de menos t sobre 4. Beleza? Tá? Bem fácil de fazer. Como eu estou procurando também o tal, né, que é a constante de tempo, a constante de tempo é o que está dividindo o t aqui, ó, ok? Então aqui o que está dividindo o t é um 4, né? Então vai ficar, ou simplesmente o R vezes C, né, que é 12 vezes a capacitância, ok? Que é 12 vezes 1/3, dá 4 segundos. Então ela demora 4 segundos para decair naquela curva, né? Ela vai sair de 45, tá? Até chegar a 0,36 vezes 45, né? Por aqui, ó, vai ser em 4 segundos, tá? 4 segundos. Beleza? Então sempre tentem fazer o gráfico dessa equação, né? Substitui em 0, substitui um t igual a 4 aqui, tá? E t igual a, digamos, 8, né? A 12, né? Que são 1 tal, 2 tal, 3 tal, ok? E daí vocês conseguem fazer esse gráfico. Ou se vocês querem fazer na HP, a HP também faz esse gráfico aí bem tranquilo. Beleza? Então calculamos a tensão no capacitor. O que mais que eu quero saber? Quero saber as outras variáveis, né? Eu quero saber o VC, então eu já encontrei,
tá aqui, ó, né? É 45. E na menos 1 sobre 4 que eu dividi, ficou 0,25, beleza? Ok, eu quero saber agora o Vx e o Io, tá? Vamos olhar então nesse circuito aqui. Onde é que está o Io? O Io está aqui, ó, e o Vx está aqui, beleza? Então, qual a relação entre o Vc, que é o que eu tenho, com as outras coisas pedidas, que é o Io e o Vx? Então, quanto que é o Io? O Io está aqui, ó. É a corrente, pessoal, que está entrando no capacitor, ó. Ela está saindo dali, ó, e está entrando no capacitor. Então, o Io, pessoal, é o próprio IC, tá? É o próprio IC. Então, se eu souber o IC, eu vou saber o Io. Como é que eu faço para calcular o IC? O IC é isso aqui, ó. É a derivada da tensão vezes a capacitância. Então, vamos fazer a derivada ali, ó. É C vezes dVc dt. Então, a VC nós temos aqui, ó. Tá? Então, a capacitância é 1/3, derivada de 45 menos E na menos 0,25T. Então, o 45 ele vai ir para fora e a derivada vai dar que esse número aqui vai vir para frente, né? Vai ficar menos 0,25 vezes a exponencial. Então, eu vou multiplicar esses números aqui, ó, vezes a exponencial, né? Vai ficar menos 3,75 vezes E na menos 0,25T. Ok? Então, esse é o Io, pessoal, tá? Isso aqui é amperes, né? A equação está em amperes. Então, se a gente colocar T igual a zero aqui, vai dar menos 3,75. Ou seja, a corrente inicial desse circuito é menos 3,75 amperes. Ok? Então, quer dizer que ele está descarregando o capacitor, né? Está negativo, a tensão vai começar a cair. Então, se a corrente está negativa, a tensão diminui. Se a corrente estiver positiva, a tensão sobe. Tá? Por enquanto, está só saindo corrente, então ela está sempre caindo. Tá? E a tensão Vx, pessoal, essa tensão em cima desse resistor aqui, ó. Então, é a mesma coisa, ó. É como se isso aqui fosse uma fonte de tensão, né? Que o valor fosse Vc. Então, a gente pode fazer uma associação de resistores aqui. O melhor, pessoal, é fazer o seguinte, ó. Pega esses dois caras aqui, ó, converte num equivalente, né? 12 com 6, nós já fizemos, deu 4, né? E daí faz um divisor de tensão aqui, ó, né? Aqui é uma fonte de tensão, ó, que vale Vc. E daí faz um divisor de tensão, né? É só multiplicar por 4 e dividir por 8 mais 4, né? Que vai dar o divisor de tensão. Que dá 15 vezes E na menos 0,25T. Essa é a tensão em cima desse resistor. Ok? Ou eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar essa corrente aqui, que eu acabei de calcular, né? E multiplicar por esse resistor aqui, ó, tá? Só que ela está subindo, então ela vai dar negativa, né? Então vai dar menos, ó, vai dar menos 4, né? Porque está para cima, né? Se a corrente está iotas para cima, ela vai produzir um mais embaixo. Só que eu estou medindo com mais em cima. Então vai ficar menos 4 IO. Só que como o IO é negativo, vai dar 4 vezes menos 3,75, vai dar mais 15, que está na mesma coisa. Beleza? Então essa aí está resolvido tudo que nós queríamos. Tá? É assim que a gente faz por nós. Ok? Então vocês têm que refazer esse exercício para vocês treinarem. Tá? Como eu vou fazer por 3 métodos diferentes, tá, pessoal? Um por nós e 2 por Males, você tem que pegar 3 folhas separadas e resolver cada um dos exercícios sem olhar aqui no slide e em cada uma das folhinhas, tá? Depois que vocês fizerem isso, depois vocês vão poder ir para a lista de exercícios que eu vou colocar e vocês vão conseguir fazer sem problemas, tá? Mas primeiro vocês têm que resolver este exercício aqui, vocês, tá? Que daí vocês vão entender.